Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caros e amados irmãos, irmãs, paz e alegria do Espírito Santo a todos vocês. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Evangelho está em Lucas 14, de 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não, mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E muitas vezes a Bíblia apresenta a salvação sob a imagem de banquete, no qual o próprio Deus senta-se ao lado do homem. Jesus foi convidado para ir numa casa, numa família, a comer. E ali ele senta com a humanidade. Onde se ouviu dizer, Deus veio e entra na nossa casa, Deus senta na mesa conosco, Deus se alimenta do nosso alimento e nos dá o seu alimento, que é eterno. Deus come da nossa, se alimenta da nossa natureza, participa dela, mas nos eleva a nossa natureza com a sua divindade. E o ser humano só, longe de Deus, não teve sorte. Como nós ouvimos lá no Lucas 15, o filho pródigo, o que aconteceu com aquele filho longe do pai? E hoje nós vemos, o homem longe de Deus adoece. Adoeceu de hidropsia, encheu-se de água e de vaidade. Então, a hidropsia, o hidrópico, é a barriga que fica cheia d'água. Quer dizer, longe de Deus é isto, irmãos. Longe de Deus, nós não temos o alimento. O homem não vive só de água. Então, esse estar cheio é de vaidade. Nós, às vezes, nos enchemos de vaidade, nos alimentamos de vaidade. Quantas pessoas são vaidosas, tão cheias de si. Nós vamos nos enchendo tanto de si, mas tanto de si, como uma pessoa hidrópica que vai retendo líquido, né? Pessoa hidrópica vai retendo. O corpo não consegue, o líquido não evapora, não sai para os poros, o organismo vai retendo, e à medida que vai retendo, vai inchando. E aquele homem hidrópico estava ali no templo. Assim como o ser humano, cheio de vaidade, não pode gozar da plenitude de Deus e do seu Espírito. E ali Jesus entra numa pequena controvérsia sobre o sábado, mas aquele trecho vai servir para Lucas como introdução à discussão que se desenvolverá nos capítulos seguintes, que nós veremos,
Aqui se fala de banquete terreno, do banquete do reino de Deus. Aqui os homens convidam Jesus, mas para espiá-lo, ao passo que Jesus convida para o reino de Deus. Convidou só para ver o que Jesus ia fazer. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Ficaram em silêncio. Diante de Deus, o ser humano se cala. Não tem como responder para Deus. Assim, um dia, diante de Deus, nós nos calaremos. Aqui nós procuramos sempre desculpa. Desculpa por que não muda, eu não mudo porque por causa disso, eu não mudo por causa da minha esposa, eu não mudo por causa dos meus pais me tratam mal, meu marido me trata mal, hoje eu sou um revoltado, eu sou uma vítima da história, uma vítima da vida, então por isso que eu sou do jeito que eu sou. Pode até ter tudo isso mesmo, mas Deus te convida a mudar. Você pode mudar. E um dia diante de Deus, nós vamos ter que nos calar, porque Ele nos deu as oportunidades, os meios necessários, as pessoas que Deus utilizou-se para passar em nossa vida, para me chamar à mudança. Tantos meios Deus utilizou para despertar teus ouvidos para escutar, para abrir teus olhos para ver, para de cerrar a tua boca para poder proclamar as maravilhas dele, tocar no teu coração, no meu, para que este coração de pedra fosse transformado, mas nós não atendemos ao seu chamado. E Jesus ali cura aquele hidrópico, tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Jesus toma o ser humano. O homem incapaz de salvação é Deus que estende a mão, é Ele que toca, é Ele que estende a mão e redime, resgata o ser humano. E aquele homem hidrópico, que é o símbolo da nossa vaidade, do nosso ser vazio, está vazio. Agora, Jesus o cura, o liberta e o despede. E depois diz, se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles, mais uma vez, não foram capazes de responder a isso. Deus não suporta, irmãos, nos ver sofrer. O Senhor não suporta de estar conosco na mesma mesa, sentado conosco e nos ver sofrer. Deus não suporta as nossas eucaristias, quando nós ali sentamos ao redor da mesa e vemos tanto sofrimento e nos vê sofrendo com hidropsia, outra hora cheios de espírito, do espírito impuro. O Senhor quer nos libertar. A ação de Deus é sempre libertadora, mas muitas vezes nós preferimos sair da mesa, virar as costas e não deixar o Senhor da vida nos transformar. Que Deus nos transforme e encha o nosso coração com sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.